Olá, companheiros. Em mais uma vez nós estamos trazendo as nossas reflexões a respeito de temas ligados à doutrina espírita e à nossa vida diária. O tema proposto para a reflexão nesse momento é a transição planetária e as suas implicações. Diz-nos a doutrina espírita que a Terra é uma abençoada morada que Deus nos oferece para o nosso processo evolutivo e que ela vem sendo preparada pacientemente para nós há pelo menos 4,5 bilhões de anos atrás, pacientemente se elaborando, aguardando o momento em que fosse possível a vida na sua superfície. Inicialmente sabe-se que a vida começou na água, depois os seres passaram a viver na Terra. Na continuidade do processo evolutivo surgiram os mamíferos e finalmente surgiu o homem. Esse momento da Terra é um momento ainda de muita primitividade, um mundo muito hostil, um mundo muito grosseiro, e os seres que aqui viviam eram igualmente primitivos, rudimentares, ainda de poucas aquisições no campo da inteligência e quase nenhuma no campo da moral. Então, nós estávamos iniciando, como homens, uma jornada que nos levará um dia à perfeição. Mas nesse momento, dessa escola bastante rudimentar, esse planeta é considerado, então, um planeta primitivo. Porém, todos que aqui estão matriculados estavam desde aquelas eras distantes. Parece que isso se deu há mais ou menos 200 mil anos, na encarnação dos primeiros homens na Terra, e que esses foram lançados no processo da evolução. E a nossa escola Terra também passou a almejar progresso, tanto dos seus membros, dos seus habitantes, como da própria escola em si. Então é chegado um momento em que ela é transformada em mundo de expiações e provas. O que significa isso? Significa que, saídos da primitividade, espíritos agora seriam impulsionados diretamente pelas consequências dos seus atos, através da expiação. E é muito curioso entender o contexto dessa expressão expiação. Mais uma vez, o nosso professor e antropólogo José Amaral, da vizinha cidade de Divinópolis, é que nos esclareceu a mente que o termo expiação nós teríamos que, vamos dizer assim, dividir no ex, pio, ação. Isso significa que é a ação de exteriorizar o nosso lado divino, o nosso lado pio. Então a expiação não é uma reprimenda, não é uma punição simplesmente das leis que foram agredidas num determinado momento, mas é um ato muito bem elaborado, muito bem delineado, para trazer-nos de novo a um processo de mais equilíbrio. É uma ação para exteriorizar o nosso lado divino. Então, a expiação não visa o sofrimento do ser, pura e simplesmente, mas visa fazer germinar nele ou brotar o seu lado pio, o seu lado divino. E a prova é aquilo a que o espírito se submete ao longo da estrada, no tocante à elaboração de um projeto de crescimento. Então ele vem com provas, com desafios capazes de acelerarem o seu processo de crescimento. Então a Terra passou de mundo primitivo a um mundo de expiações e provas. Então nós estamos hoje vivenciando talvez o final desse processo. Nós já estamos antevendo a possibilidade de uma transição para um mundo de regeneração. Então nós estamos hoje vivendo a transição planetária. Vai passar da condição de mundo de expiação e provas
para o mundo de regeneração. E o que demonstra esse momento da Terra? Demonstra um período bastante conturbado, um período bastante conflitante nos seus habitantes, pois nós encontramos indivíduos bastante equilibrados, sensatos nas suas atitudes, e na mesma escola matriculados encontram-se espíritos ainda bastante equivocados, primitivos nas suas atitudes. Então essa escola, nesse momento da humanidade, ela está muito conturbada. Esse período de expiações e provas foi um período de muitas guerras, de muitas dores na caminhada da humanidade. E agora nós estamos chegando ao período que a gente chama de transição para o mundo de regeneração. É claro que essa transição ela se dará ao longo de algumas décadas, ou talvez até de alguns 1 ou 2 séculos, até que se estabeleça efetivamente. Não há nada, como nós dissemos numa outra palestra, não há um decreto divino que determine que a partir de hoje a Terra estará graduada no mundo de regeneração. Não, ela estará transitando de um mundo de expiações e provas para a graduação de um mundo de regeneração. A espiritualidade nos informa que a turbulência notada nesse momento da Terra deve-se atribuída ao fato de que muitos espíritos que permaneceram estacionados no mundo espiritual por muito tempo, por séculos, alguns até por milênios, foram então conduzidos novamente ao processo da reencarnação. Muitos espíritos que teimaram em agir contra as leis do progresso e que estacionados no mundo espiritual por longa data, foram então convocados e impulsionados para reencarnarem. Isso tem se dado nessas últimas décadas. E que isso então fez com que houvesse uma profunda miscigenação na Terra, em espíritos de diversos graus evolutivos. Então, na Terra hoje, ao lado de almas realmente que já é notório o progresso alcançado, almas bondosas, com muita sabedoria nas suas ações e atitudes, nós encontramos espíritos ainda rebeldes, atrasados, primitivos. Então, é um momento de efervescência na Terra, é um momento de grande turbulência, mas só evidenciando mais uma vez a grande misericórdia do Criador, que não fecha portas a quem quer que seja. Então, mesmo esses irmãos que permaneceram estacionados no mundo espiritual, estão tendo hoje a sua última chance, talvez, nessa escola. É bem entendido, nesta escola, porque outras escolas compatíveis com as suas necessidades de aprendizagem lhes serão oferecidas se nós, ou eles, ou nós, não nos ajustarmos aos novos padrões da vida na Terra. Por isso o mundo atual está com muitos conflitos. Ainda encontramos guerras, ainda encontramos ambições desmedidas, ainda encontramos misérias na face do planeta, ao lado de grandes países na opulência da sua riqueza, do seu equilíbrio, encontramos irmãos nossos em situações de penúria, ou seja, a escola Terra está evidenciando toda uma estratificação dos seus habitantes em diversos níveis de inteligência e de moralidade. Então, que fique bem claro, estamos vivendo um período aflitivo, onde muitos de nós estará tendo a última chance nesta escola Terra. E quem habitará essa terra renovada, essa terra da regeneração? O mundo de regeneração seria a transição entre o mundo de expiação e provas e um mundo feliz. Então, o mundo de regeneração é a transição entre o mundo em que nós estamos hoje e um mundo feliz,
que a terra almejará um dia. No livro Renovando Atitudes, na página de número 69, o nosso irmão Hamed nos oferece reflexões importantes, e essa página intitulada Quem são os regenerados? Eu tomaria a liberdade de ler somente um parágrafo, onde ele diz: regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, ao mesmo tempo, por perceberem que recebem à medida que doam. Sustentam com êxito este fenômeno de trocas incessantes. São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam e cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmos, mas na coletividade em geral. Esse capítulo ele é muito interessante, intitulado Quem são os regenerados? Acho que seria interessante a gente buscar essa informação de forma mais completa nessa obra monumental escrita pelo Espírito Hamed, através da mediunidade de Francisco do Espírito Santo Neto. Uma obra realmente que tem muito a contribuir conosco. Então, quem vai viver na terra da regeneração? Quem são os espíritos escolhidos para viver nessa terra? São espíritos evoluídos? Evidentemente não, porque se o furo da peneira fosse muito apertado, provavelmente Jesus tinha que importar espíritos de outros planetas para virem compor a humanidade da Terra. Então, há sim uma tolerância. Então, segundo a orientação dos espíritos, quem vai viver nessa terra? Espíritos ainda ligados ao mal, mas que já se sentem tocados pelo bem. Ou espíritos que ainda trazem inúmeras dificuldades dentro de si, mas não mais se comprazem no mal. Então veja bem, olha, vai depender de um esforço de cada alma no sentido de diminuir a influência do mal nas suas atitudes, na sua postura. Então, espíritos maus, mas que já se sentem tocados pelo bem. Ou espíritos que não mais se comprazem no mal. Eis aí o desafio para todos nós. Então, eliminar toda a fonte do mal em nós e cultivarmos os bons sentimentos, esse é o ingresso para o mundo de regeneração. Então, que fique bem claro, que o ingresso do mundo de regeneração é nós trabalharmos insistentemente na eliminação das fontes do mal ainda em nós. E o que é o mal? O que é o mal? O mal são todos aqueles hábitos infelizes, para não dizer defeitos, que adquirimos ao longo dessa jornada evolutiva, capitaneados pelo egoísmo, pelo interesse pessoal, pelo pensar exclusivamente em nós. E a partir daí, nós vitalizamos o orgulho, vitalizamos a ambição, vitalizamos a vaidade, vitalizamos a sede de poder desmedidamente. Todos esses fatores deverão ser extirpados de nós num processo contínuo de trabalho, de elaboração, de tentativa e erro, inclusive, nesse processo evolutivo. É verdade que nós não conseguiremos lograr êxito rapidamente no processo, porque isso está inserido na nossa intimidade há milhares de anos. Mas é preciso um trabalho constante. E Jesus foi muito claro quando disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, o que é que Jesus quis dizer com isto? Que aquele que mantiver constante na sua alma um desejo renovador, perseverantemente, aquele que perseverar até conseguir esse objetivo será salvo.
Não é o fim da vida, não é o fim dos tempos. Fim significa objetivo. Aquele que não desanimar consigo mesmo, aquele que der continuidade ao seu processo melhorador até conseguir êxito, esse estará salvo. E o que é estar salvo? Salvos todos nós estamos. Quando Jesus comenta com os discípulos que, conhecendo a verdade nos libertaria, os judeus disseram: não, mas nós já somos livres. Pai Abraão já nos libertou. Então Jesus, para tornar-se mais claro, diz: é bem verdade que são livres, mas eu posso vos afirmar que aquele que peca é escravo do pecado. Então nós não somos livres, uma vez que ainda somos escravizados por uma série de hábitos infelizes que determinam as nossas atitudes. Mas se nós perseverarmos no sentido de modificarmos o nosso padrão de comportamento, ou no sentido de nós nos autocriticarmos, de estarmos constantemente avaliando as nossas atitudes, é bem possível que ao final dessa existência nós possamos dizer: o meu tempo foi bem aproveitado, eu fui salvo nessa oportunidade que Deus me deu. No débito-crédito, a balança pesa favoravelmente no meu crédito, devido ao meu trabalho perseverante. Por isso Jesus diz: aquele que perseverar significa não desistir, não desanimar do nosso processo. O mesmo Hamed nos diz que a continuidade que damos aos nossos processos melhoradores são um guia seguro de que estamos no caminho certo, que na verdade é a mesma coisa que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A continuidade que damos à nossa proposta melhoradora é um guia seguro de que nós estamos no caminho certo. E o grande apóstolo Paulo nos afirma, também na mesma tônica, no mesmo padrão: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a colheita se dará no tempo certo, se nós não tivermos desistido da luta. Portanto, o fator perseverança, ele é fundamental para que logremos êxito na nossa caminhada. Então, quais são as implicações desse momento da transição planetária, que é o que nós estamos vivendo? É nós nos lançarmos numa proposta renovadora e darmos continuidade neste processo melhorador. O bem não pode nos cansar. Ao contrário, o bem deve sempre nos vitalizar. Toda vez que conseguirmos fazer algo de bom, toda vez que conseguirmos vencer o homem velho no tocante ao nosso egoísmo, à nossa ambição, ao nosso desejo desmedido de mandar, nós estaremos criando mecanismos para o nosso crescimento, para a solidificação de valores novos, consoante as palavras de Jesus. Então, a doutrina espírita é uma doutrina dinâmica. Se nós estacionamos na doutrina espírita, não é por conta da doutrina, é por conta de nós, é por conta dos nossos bloqueios, por conta do nosso conformismo, por conta da nossa condição de negligência perante os ditames divinos. A doutrina espírita é por demais clara a esse respeito. Estamos tendo o privilégio de, nesse momento conflitivo da Terra, estarmos com um farol que clareie os nossos caminhos, esclarecendo a nossa real situação. O que é que estamos fazendo aqui na Terra? Quais as perspectivas nos aguardam, né, se nós mantivermos a tônica do processo do crescimento e da evolução. Então, Jesus não poderia nos oferecer algo de mais brilhante, de mais sólido e de mais seguro do que o conhecimento espírita neste momento da transição do planeta Terra. Hoje,
Graças a Deus, a bondade de Deus, na sua misericórdia infinita, tem aberto os nossos horizontes. E a gente vê que em muitos terrenos religiosos, muitos pastores, muitos padres, muitos mestres pelo mundo afora estão oferecendo o conteúdo do seu conhecimento, das suas conquistas espirituais em favor da humanidade. Então nós temos sim, como dizia Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ao lado de muitas dificuldades, nós podemos observar que também temos muitas facilidades, temos muito trabalho, muitos convites a um reposicionamento frente à vida das nossas posturas no caminho do progresso e no caminho da evolução. Que Deus abençoe, que nós consigamos conferir o nosso bilhete de ingresso neste mundo regenerado. Bem entendido, todos somos filhos de um Pai amoroso e misericordioso. E se nós não nos ajustarmos aos valores da escola chamada Terra, amanhã estaremos matriculados numa outra escola, condizente com as nossas necessidades de aprendizagem. Que Jesus nos abençoe. Um grande abraço. Obrigado a todos.